Vamos abrir nossas Bíblias no último livro do Antigo Testamento, Malaquias. Malaquias, capítulo 3, do versículo 13 ao 18. Malaquias. Depois disso, Deus estava meio cansado do povo, e Deus ficou 400 anos sem falar com ninguém. Não houve. O último profeta do Antigo Testamento foi o Malaquias. Deus falou: agora, só quando João Batista começar a anunciar a vinda do Salvador, e quando o Salvador tomar conta de tudo. É algo profundo isso. Então, 3,13 diz assim o texto sagrado: vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando observamos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam Deus. Versículo 16: depois aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Versículo 18. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Pai, nós temos lido a Tua santa palavra. Peço a Ti agora que Tu venha, Senhor, falar conosco, de conformidade com esse texto sagrado. Que possamos nessa noite ser edificados, e que possamos sair daqui animados, fortalecidos e prontos a Te servir de todo o coração. Dá-nos graça neste momento, dá-nos paz e conceda-nos ânimo verdadeiro. Haja em nossos corações, ó Pai. Conceda a cada um que aqui veio grande vitória. Nós oramos a Ti, Senhor, com gratidão, no nome santo de Jesus. Amém? Alguns dilemas o cristão tem. Muitas vezes o cristão, ele pensa assim: será que eu estou bem mesmo? Será que vale a pena servir a Deus? Será que o fato de eu ter renunciado o mundo, aquela vida pecaminosa, eu estou tendo alguma vantagem sobre o ímpio? Algumas vezes a gente fica pensando: parece que o ímpio prospera, eles estão ali numa boa, parece que tudo ali está bem, não tem grandes problemas na vida. Alguma vez nós pensamos assim. Nós podíamos fazer duas perguntas aqui. Será que o ímpio está tão bem assim mesmo? Eu me lembro que uma vez, faz tempo isso, eu me lembrei agora, eu fui chamado a uma casa, aqui na Zona 5, uma casa tão linda, e uma família que vivia aparentemente tão bem. Ele era gerente de um banco, e ele dizia que servia a Deus numa igreja, mas alguém recomendou: chama lá o pastor da Renovada para orar. E ele me chamou e eu fui à casa dele. A casa era muito bonita, e carros bonitos assim na entrada. E quando alguém chegava ali, pensava: esse povo está bem demais da conta. Aí ele pediu para eu orar com a filha.
E quando eu comecei a orar por ela, ela começou a encostar na parede e a subir na parede. Ela começou a subir, o demônio, ela estava tão endemoniada, que o demônio a tomava de uma maneira terrível. E eu orei por ela, Deus concedeu uma bênção, e eu olhei de novo para casa e eu pensei, que lugar feio, né? Que coisa triste. Então, a gente muitas vezes tem uma visão equivocada. A gente pensa que quem está lá fora está bem porque tem carros bons, tem casa boa, tem recursos, mas não é isso que faz a pessoa feliz. Uma outra pergunta é assim, será que a gente está bem mesmo? Nós que somos cristãos, que abandonamos tantas coisas no mundo, será que nós somos felizes? Será que está bem? É uma pergunta que muitas vezes nós fazemos para nós mesmos e nós ficamos pensando se isso é fato ou não. Será que vivemos bem? Aqui nesse texto, nós vemos o povo da Judéia dizendo palavras agressivas ao Senhor. E Deus questiona, vocês estão falando palavras duras para mim, usando o profeta Malaquias. E eles vão dizer, mas que nós temos falado contra o Senhor? E aí Deus vai insistir, vocês têm dito que inútil é servir a Deus. É inútil. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto até diante do Senhor dos Exércitos? Os judeus reclamando, nós reputamos por felizes os soberbos, os arrogantes. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então as pessoas estavam ali, naquela oportunidade, com uma visão muito equivocada. Aí Deus parou de falar com eles. Tem hora que Deus para. Deus para de falar. E Deus parou de falar com eles. Mas Deus vai falar algumas coisas aqui, nos 3 versículos seguintes, que para eles perceberem o quão abençoados eles eram, e diferente daqueles que não serviam ao Senhor. Nesses versículos 16 a 18, o Senhor vai trabalhar com eles, o Senhor vai dizer algumas coisas, aparentemente óbvias, mas que não estava de uma maneira tão óbvia dentro do coração daquele povo. Então, esses dilemas do servo de Deus, pode e deve ser resolvido com a Bíblia. O Senhor vai falar com eles aqui. Eu quero falar com base nesse texto aqui sobre promessas a quem é fiel ao Senhor. Diga assim, promessas a quem é fiel ao Salvador ou ao Senhor. Então veja bem, quando aqueles judeus pensavam que eram inferiores ao ímpio, Deus vai dizer, não, o ímpio não tem promessas da minha parte, vocês têm promessas, e nós cantamos sobre promessas aqui nessa noite. Nós temos promessas de Deus que nos faz pessoas absolutamente realizadas neste mundo e esperançosas quanto ao futuro. Nós temos, o ímpio não tem. Bom seria que as pessoas não fossem ímpias e estivessem também na presença do Senhor para ter essas promessas que estão aqui nesse texto da palavra de Deus. Promessa ao fiel. Olha, o que o Senhor promete aqui no versículo 16? Que nós seremos lembrados por Ele. Olha aqui, então aqueles que temiam o Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. E aqui fala, e um memorial foi escrito diante dele, Deus, para os que temiam o Senhor, e para os que se lembravam do seu nome. Deus escreve a anjos escrivãos dos céus.
E eles vão ali com o notebook deles, sabe que já tinha um notebook lá do céu? Eles vão anotando aquilo que fazemos na terra. Tomara que quando a gente faz alguma coisa, ele dá uma deletada depois do ele fala, isso aqui não, dá uma, apaga ali. Mas a Bíblia diz que tem livros nos céus, livros e mais livros, livros e livros. E aqui o Senhor fala que é anotado um memorial. Quando você levanta de manhã, vai orar, tem um memorial, está escrito. Quando você passa o dia e tenta abençoar alguém aqui na terra, isso é escrito no céu. Você chega na quarta-feira, está em casa, cansado, fala, eu vou à igreja orar, cantar, ouvir uma palavra. Isso está escrito, olha, fulano de tal, no dia tal, esteve na igreja e cantou. Para mim, louvou. Está escrito, é um memorial. Tudo é anotado no céu para aqueles que lembram do seu nome. Tem escrivãos também que anotam as coisas ruins dos ímpios. A Bíblia diz, quando nós vemos lá Apocalipse 20, que os ímpios serão julgados pelas suas obras, que estão escritas onde? Nos livros. Lá vão ser abertos livros. E vai ser aberto o livro da vida, diz ali o texto. Aquele que tem o nome no livro da vida, escapa. Aquele que não tem, vai ser julgado por tudo que pensou, falou e fez na terra. É isso. Então Deus vai fazer um julgamento injusto? Não. Agora, para os salvos, diz que é um memorial. Você fez um ato de bondade, é um memorial. Nós vamos ser lembrados por Deus sempre. O Senhor nos ouve e Ele manda anotar em nosso benefício. Nada está esquecido diante de Deus. Nós estamos servindo ao Senhor, e tudo isso está diante dos olhos do Senhor. Nunca olhe para o ímpio e pense, ele está melhor do que eu, porque não está. É isso que o texto sagrado nos diz. Há um memorial escrito diante de Deus. Deus sabe tudo aquilo que você está fazendo na sua presença. E Ele te aprova, tomara que não reprove. Mas não, Ele está aprovando, Ele está te abençoando. Você está servindo, quem sabe até perseguido por alguém, Deus também anota isso. E Deus sabe a hora certa de cobrar. Mas você está sendo lembrado dos olhos do Senhor, diz o salmista, olha, acompanha quem está na terra. Ele sabe quem é dele e quem não é dele. Há um memorial escrito. Isso é bom? Mas é ruim também. Não podemos deixar o escrivão anotar lá no céu, com o notebook de ouro dele, anotar algumas coisas negativas. Tomara que anote as coisas boas. Ele orou, jejuou, pregou, falou bem, cantou, adorou. Aqui nós vemos, nessas promessas do Senhor, no versículo 17, mais uma promessa legal que o Senhor faz para nós, que nós seremos o particular tesouro de Deus. Tesouro, é isso que está escrito aqui, ó. Eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, os fiéis serão deles, minha possessão particular naquele dia que prepararei. Jesus vai voltar, Ele vai arrebatar a igreja, Ele vai estabelecer um reino milenar, e Ele vai ter um povo dele. Quem olhar para Ele, daquele tempo, os salvos que vão no arrebatamento, vão voltar, e vão reinar 1000 anos com o Senhor, quando a pessoa olhar, vai aparecer um ser que alguém vai dizer, isso aí é a possessão de Deus. Esse servo, essa serva pertencem a Deus. Nós vamos ser ali o particular tesouro. Como é que nós podemos ser inferior a qualquer pessoa na terra?
Nada nesse mundo vale mais do que isso. Você é o particular tesouro de Deus. Por isso que Ele te guarda. Até quando a gente erra, Deus dá uma perdoadinha básica e cuida de nós. Nós somos particular tesouro. E naquele dia vai ser maravilhoso. Deus vai olhar para nós, esse me pertence, esse é valorizado. Nós somos de Deus. Irmão, ser de Deus é ser da essência do mundo. Esse mundo aqui foi criado por Deus. Deus sempre existiu, existe e sempre existirá. Um dia Ele resolveu repartir a sua glória conosco. Ele resolveu, quando Ele soprou em nós o fôlego de vida, lá na criação do primeiro ser humano, Ele soprou, Ele passou da sua essência, Ele passou da sua vida, Ele passou de tudo de bom que Ele tem. Mesmo o homem tendo pecado, o Senhor continuou cuidando e ainda providenciou a vida do seu Filho para resolver isso, pagando na cruz do Calvário os nossos pecados. Então nós somos de Deus, nós passamos a ser um com Jesus, nós pertencemos a Ele. Aqui na terra nós vislumbramos algumas coisas boas, mas quando chegarmos na glória celestial, nós vamos entender o valor disso tudo. Nós seremos tesouro de Deus. No mesmo tempo estarão gente sofrendo para sempre, no lago de fogo. E você vai estar andando em ruas de ouro. Ruas de ouro. Você vai ter a presença de Deus para sempre contigo. Você vai sentir o Senhor do teu lado o tempo todo. O tempo todo. A Bíblia nos deixa entender que os anjos terão um privilégio menor do que o nosso. É impressionante isso. A gente vai estar lá nos céus, vivenciando tudo aquilo que um dia, quem sabe, a gente sonhou, quando a gente tem um bom sonho em nossa cama. Particular tesouro. Quando você andar amanhã, sair da tua casa, você vai dizer, aqui está indo um tesouro de Deus para o trabalho. É isso que você é. Promessas ao fiel. No mesmo versículo, o Senhor diz que seremos poupados por Ele. Olha aqui, naquele dia que prepararei, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Irmãos, naquele dia, vai chegar um dia do julgamento. Vai ter o arrebatamento e vai ter um dia. A Bíblia dá a entender ali que 2/3 da terra vão perecer. Você vê, o mundo vive aí, guerra para cá, guerra para lá. Isso não vai passar, infelizmente. E vai chegar no mundo que o mundo vai entrar numa guerra terrível, terrível a guerra. E vão perecer. E quando Jesus voltar, Ele vai separar as pessoas. Ele vai separar as pessoas. E a Bíblia diz que nós vamos ser poupados. Nós aqui na terra também cometemos falhas no nosso viver, durante os anos da vida. Mas pelo fato de sermos do Senhor, de termos aceitado o sacrifício de Jesus, nós vamos ser poupados pelo Senhor. Nós não vamos perecer na grande tribulação e nem vamos participar dela. Isso ia ser muito poupado. Quando começar o milênio, muita gente morrendo, a gente não. Vamos reinar com Cristo. Depois vai ter o julgamento do trono branco, o juiz do trono branco. Nós não seremos julgados. Nós vamos ser poupados. E nós vamos viver para sempre com Deus. Você vai ser poupado. No tempo do fim vai ser guardado pelo Senhor. E aqui o versículo diz poupado como filho. A gente vai ser poupado. Tem vezes que a gente reclama, minha vida está ruim. Todos nós temos uma tendência em algum momento falar, minha vida não está boa. Não, a tua vida está boa.
Você tem um nome no livro da vida e você vai ser poupado do sofrimento. Vai ser poupado. Amém? Isso é bom demais. E vamos encerrar essa palavra sobre promessas do Senhor, que nós seremos diferenciados por Deus. Ele vai nos diferenciar. Olha o versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quando chegar aquele momento que está se aproximando, pessoal, você que está aqui ou em casa, isso está se aproximando. Está aproximando o tempo. Deus vai mostrar a diferença entre o justo é aquele que é justificado por Cristo Jesus, e o ímpio é aquele que não quis. A salvação é para todos. Aquele ou aquela que abre o coração, o Senhor entra e salva. E vai chegar o momento que Deus vai mostrar a diferença. Quem sabe naquele tempo você vai pensar, puxa, eu pensei que eu era inferior, Deus vai dizer, você era melhor. Eu pensei que eu não prestava, Deus vai dizer, você prestava sim. Você era diferente. E aqui está a diferença do perverso, você não vai ter nada a ver. Você vai receber uma recompensa que você não imagina. Uma recompensa eterna. E você vai ter o reconhecimento do Pai Celestial. Deus vai estender a sua mão sobre você e vai dizer, vinde benditos para o meu reino, que está preparado desde a fundação do mundo. Aí você vai entrar num gozo eterno, uma satisfação gloriosa, algo maravilhoso, algo incomparável. Você vai ter isso. Então, para o povo que estava aqui murmurando, Deus falou, não, você vai ser lembrado, você é tesouro, você vai ser poupado, você vai ser diferenciado de qualquer ímpio, de qualquer pessoa. Deus está dizendo, não reclame, glorifique o meu nome. Isso é maravilhoso, amém? Vamos ficar de pé. Seja fiel, sempre, seja fiel, e espere o melhor do Senhor. Espere o melhor do Senhor. Não espere qualquer coisa, não. Não espere. Deus tem coisas boas. Amém? Pai, aplique em nossos corações essas palavras que são benditas, Senhor. Eu peço a Ti que Tu venhas abençoar cada um de nós que aqui está, ou aqueles que até mesmo estão participando de forma online, Senhor. Venha abençoar, venha operar, venha trazer, meu Pai, uma grande confiança de que estar nas Tuas mãos é melhor do que tudo, meu Pai. Traga a Tua graça, a Tua bênção, me canta na randas amai. Opera neste lugar, em cada vida, Senhor. Haja no nome de Jesus. Venha aqui à frente, todos que querem uma oração, venha. Os pastores e os presbíteros vão orar. Vem aqui. Você quer uma oração com imposição de mãos? Venha para cá e nós vamos te abençoar. Amém. Toca, Senhor, em cada vida aqui. Que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Vai tocando em cada vida aqui, Senhor. Vai tocando, Senhor, com a Tua unção.
traga Deus de vitória, aliança, traga vitória. Deus da aliança opera, promessas, Deus de Deus promessa. que não é Toca, Senhor, em cada vida aqui. Time canta, larrandas. tudo pode Time passar, canta. tudo pode mudar. mas Receba o toque do Senhor. se cumprir. Receba vitória, receba bênção, receba a graça, a unção. Enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Deus luta por você. Os não podem ser frustrados. Não, os planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Aleluia. Os olhos vão ver o impossível acontecer. Time, Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de Time promessas. canta, receba, Deus que não receba, é receba a vitória. mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. A palavra vai cumprir ou não vai? Amém?